A mensagem de hoje que eu trago é uma mensagem que foi inspirada. Eu tenho aqui uma caixinha. Pena que nessa caixinha aqui hoje eu tenho muita coisa. Só não tenho uma gravata, mas tem muita coisa. Nem tem a Juliane comigo. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é este livro. Eu não sei quantos já leram este livro. Quem aqui já é mesmo membro adventista do sétimo dia, membro batizado da igreja, levanta a sua mão, deixa eu ver. A maioria mesmo, a maioria. Aqui também partilho uma notícia. Alguns entre nós estão se preparando para o batismo, tá bem? No futuro próximo devemos organizar aí uma cerimônia batismal. Algumas pessoas estão já avançadas e aqueles que estão aí nessa preparação, vamos falando, vamos organizar para que aconteça em breve. Eu estou a fazer essa pergunta porque eu entendo que... Acho que pode desligar, não tem como desligar, né? Atrapalha, né? Eu quero, não vai ficar na minha cara não, né? Vai, tá vendo? Aquele que é adventista aqui e não leu ainda esse livro, deveria fazê-lo, tá bem? Esse é o meu livro favorito, que foi escrito pela escritora Ellen White. Eu já li esse livro para ir umas mais de 15 vezes. Praticamente todos os anos é meu ritual, algum tempo, todo novo ano eu leio esse livro, novamente. E eu já li em idiomas diferentes, e agora eu estou a ler na versão aqui do português de Portugal, esse daqui, né? É um livro muito, muito bom, Caminho para a Esperança, ou Caminho a Cristo, ou Vereda... Tem vários títulos assim diferentes, né? Os Pés de Cristo e por aí vai. Todos são mesmo. Mas tem uma frase aqui que eu lia e ela me chamou muita atenção. No capítulo 3, diz assim: o bêbado é desprezado e dizem-lhe que o seu pecado o excluirá do céu, enquanto que o orgulho, o egoísmo e a cobiça passam muitas vezes sem serem repreendidos. Mas estes são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois eles são contrários à benevolência do seu caráter, aquele amor altruísta que é a própria atmosfera do universo não caído. Preste atenção nesse finalzinho aqui. Aquele que cai em algum dos pecados mais grosseiros pode sentir vergonha, pobreza e a sua necessidade da graça de Cristo. Mas o orgulho não sente necessidade alguma. E por isso fecha o coração para Cristo. Contra Cristo. E as bênçãos infinitas que Ele veio oferecer. Meus amigos, o que nós temos aqui é um dos temas, eu diria que mais transversais que possa haver quando vamos pregar. Porque todos nós aqui temos, coisa mais, coisa menos, a nossa parcela de orgulho. E quando eu preparava essa mensagem, eu dizia, que título vou dar aqui? E o título que decidi colocar foi As Pequenas Grandes Coisas. As Pequenas Grandes Coisas. E eu vou convidar você para que abra a Bíblia comigo em Mateus, no Evangelho de Mateus. E nós vamos abrir aqui no capítulo 23, Mateus 23. Já encontraram aí? Capítulo 23. E nós vamos ler aqui alguns versos. Venha comigo a partir do verso 22. A partir do verso 23, perdão. Já encontraram Mateus 23, verso 22 em diante, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça,
a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Verso 24. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Eu tenho aqui um objeto. Quantos aqui conhecem o que eu tenho em mãos? Conhecem? Esse daqui, pronto, eu acho que é mais popular os binóculos, né? Binóculos. Esse daqui seria um óculo, monóculo. Pronto. A verdade é que eu não tenho binóculos e tive que tomar emprestado com alguém para poder usar aqui essa ilustração. Um dia desse eu assisti um filme engraçado e aí me fez lembrar mesmo a minha infância, quando em casa nós tínhamos um binóculos muito pequeno, aquilo era muito pequenininho. E às vezes eu costumava brincar assim, a olhar pelo binóculo. Como é que é? Pelos binóculos, é isso? Professores, Cristina? São óculos, são binóculos, né? Então eu olhava pelos binóculos, pelo lado invertido, né? Às vezes fazia essa brincadeira de uma coisa estava perto e eu ficava a olhar. Cadê? Tem uma criança. Quem é a criança que está mais perto? Não é mais tão criança, mas ainda é criança. Vem cá, Francisca. Vem cá. Vamos fazer aqui o teste. Tenta olhar ali para a Mirella, que está ali no fundo. Vai lá. Tenta ver a Mirella aqui. Tá, identifica aí. Como é que ela aparece ali? Tá pequena ou tá grande? Pequena. Tu achaste? Sim. Agora tenta meter o outro lado. Vai. Tá gigante. Muito bem. Sabe o que é engraçado? É que ali está a Mirella tamanho real. Ok? Não é isso, Francisca? Ali está a Mirella tamanho real. Se tu usas os binóculos pelo lado com a lente de aumento, a Mirella fica gigante, né? Como falaste. E ela não é tão grande assim, né? Se usas com o lado oposto, aquilo fica muito pequenininho. Obrigado, Francisca. Sabe o que acontecia na época de Cristo? Eles não tinham binóculos e nem monóculo. Mas o que se passava é que aqueles líderes religiosos, como disse Jesus, eles por vezes eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. E vocês sabem que aqui é apenas uma figura de linguagem que Jesus utiliza, porque eles realmente não comiam camelo, não engoliam camelo e também não engoliam mosquitos. Mas por que Jesus falou aquilo? Porque, de fato, há muitos indícios de que eles usavam assim coadores muito específicos, bem preparados, porque o mosquito é um animal imundo. Então, para não ingerir mosquitos, eles tinham não comer nada que fosse imundo, de acordo com as leis de Deus apresentadas no Antigo Testamento. Então eles usavam aqueles coadores para jamais engolir um mosquito. E a palavra mosquito no aramaico teria mais ou menos o som assim, canla. Seria mais ou menos isso. Vocês coam um canla, mas engolem e o camelo era efetivamente o maior animal impuro na Palestina. Então Jesus quer mostrar o seguinte: olha, vocês estão a coar uma coisa tão pequena, ou seja, estão tão atentos com coisas que são menores, mas estão a deixar passar coisas que são muito grandes. A verdade é que coar o mosquito fazia parte, sim ou não? Eles tinham que coar o mosquito, não havia problemas em fazer aquilo, ok? Eram as pequenas coisas que tinham o seu lugar. Mas aquelas pequenas coisas, infelizmente, haviam na mente de muitos ocupado um lugar maior do que realmente era suposto. E aí eu volto aqui aos nossos binóculos, não é? Eles estavam a olhar com a lente, parece que com o lado invertido. Então, o que era grande, eles olhavam com o lado oposto e aquilo ficava pequeno.
E o que era realmente pequeno, eles olhavam com a lente assim e aquilo ficava enorme. E parece que a visão estava tão distorcida que o tamanho real das coisas não era mais identificado. Por que Jesus chamou aquele grupo, que são os fariseus, não é? Por que Jesus os chamou de hipócritas? Por quê? Se nós vamos olhando aí todo o contexto e as várias afirmações, várias declarações que Jesus faz, algumas são muito incisivas, mas no livro Desejado de Todas as Nações, nos é dito que quando Jesus falava essas coisas, ele os fazia com lágrimas na voz. Então não era simplesmente para, sabe, com aquela fala punitiva, condenatória. Era realmente uma fala para tentar tocar os corações. Só que o problema, meus irmãos, é que aquele grupo, infelizmente, parece que as palavras de Cristo entravam no ouvido e realmente saíam no outro. E a distorção que eles tinham, eu aqui diria que se resume em uma palavra. Uma palavra. Tema original, tema que eu li aqui na citação do livro Caminho a Cristo. O problema deles era o orgulho. O orgulho. Talvez poderíamos acrescentar o orgulho espiritual. E o orgulho é uma coisa tão perigosa, mas tão perigosa, que, na verdade, quando vamos ao enredo bíblico, nós vamos identificar que o orgulho está na raiz do pecado original lá no céu. O orgulho estará na raiz do pecado, o primeiro pecado aqui neste mundo. O orgulho, ele está na essência do pecado contra o Espírito Santo. Vocês sabem que o pecado contra o Espírito Santo é quando uma pessoa não reconhece mais que precisa arrepender-se de nada. O orgulho é um tema que nós precisamos parar e olhar para ele com uma atenção especial. Porque, infelizmente, nós podemos estar olhando para algumas coisas que, aos olhos de Deus, elas têm importância, mas são pequenas. E estamos olhando para algumas coisas que, aos olhos de Deus, são gigantes. E estamos olhando como se elas fossem minúsculas. Meus queridos amigos, na época de Cristo, nós encontramos aqui uma geração inteira apegada a costumes, regras e rituais. Os líderes eram os que tinham o maior grau de miopia espiritual, porque Jesus até diz assim, guias cegos, eram mesmo cegos guiando outros cegos. Aquilo que era pequeno eles consideravam grande e vice-versa. Se você e eu não olharmos pelo lado correto, nós poderemos dimensionar as coisas de forma equivocada. A lição que Jesus quer ensinar, as coisas pequenas têm o seu lugar. E vocês e eu, nós devemos continuar a fazê-las. Mas, por favor, não vamos superdimensionar as pequenas e deixar de lado as que realmente são grandes e importantes aos olhos do Senhor. Cristo tenta mostrar-lhes, convencer-lhes de que as coisas que eles consideravam pequenas aos olhos de Deus eram realmente grandes. Qual era o principal problema deles? Repito, orgulho espiritual. E o que é o orgulho afinal? Orgulho é não conseguir enxergar os próprios erros, mas facilmente enxergar os erros dos outros. Na verdade, o orgulho ele tem algumas faces diferentes. Me permitam mencionar aqui para vocês algumas faces do orgulho. São várias. Tem um autor que ele escreveu um livro com 26 faces diferentes do orgulho, manifestações diferentes do orgulho. Eu vou falar aqui só 4 ou 5. Uma delas, primeira. Olha, eu vou tirar isso aqui, que já que não é uma gravata mesmo, tá? Esquentar aqui meu pescoço. Peço desculpas. Primeira delas,
autossuficiência. O que é autossuficiência? Já aprendi a fazer as coisas. Eu não preciso mais de ajuda. Todos nós temos uma pontinha disso. Jesus disse assim, olha, voltem a ser como crianças. A autossuficiência, ela faz com que o ser humano entenda que ele quase que pode fazer tudo. A autossuficiência ela é tão perigosa, porque nós estamos a falar aqui tanto da autossuficiência em relação a outros seres humanos, quanto da própria autossuficiência em relação a Deus. Porque, afinal, em algum momento, o ser humano ele vai dizer assim, eu já sei, eu já posso, eu consigo, eu não preciso de ajuda. A autossuficiência ela estará muito relacionada com outras faces aqui que eu irei falar. Segunda face do orgulho, arrogância. Deus fala diretamente comigo. Não precisa falar através de outra pessoa. E eu conto para vocês uma ocasião, eu dava estudos bíblicos a um jovem. Ele até faleceu, infelizmente, no período da pandemia. O nome dele era Alailson. Esses nomes brasileiros assim, diferentes, né? E o Alailson, ele vinha de um outro ambiente cristão, religioso cristão. E ele tinha algumas noções assim um pouco diferentes das que nós temos. E estávamos exatamente a fazer estudos bíblicos juntos. Mas teve um dia que o Alailson disse assim, Joab, pastor, enfim, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E ele falou aquilo, e como é natural, eu era o pastor, eu era o instrutor bíblico. Como assim ele tinha uma mensagem de Deus para mim? Percebe? Será que ninguém aqui já em algum momento não se sentiu assim? E é curioso, porque eu estava numa fase que aquilo que ele falou fez todo sentido. E ele disse assim, pastor, e aí falou. Deu a mensagem. E aquela mensagem, ela bateu certo assim, de um jeito que eu fiquei chocado. Sabe qual é a verdade? É que muitas vezes nós entendemos, não, se Deus vai falar, ele tem que falar diretamente aqui através da Bíblia, ou ele fala direto à minha consciência, mas falar comigo através de outro, não é preciso. E sabe por que Deus às vezes faz isso? Para quebrar uma coisa chamada orgulho. Para quebrar em mim, em ti, quebrar o orgulho, para nós entendermos que nós não somos, como falávamos na escola sabatina, achamos que somos bons demais. E não somos, irmãos. Quem é que é? Até Cristo repreendeu o jovem rico quando aproximou-se dele e Jesus falou, olha, bom há somente um, que é Deus. Obviamente Jesus também era Deus e também era bom, mas ali foi uma grande mensagem para nós, não é? Queridos irmãos, arrogância é uma das faces do orgulho e que muitas vezes se manifesta na nossa vida, de diferentes formas. Porque o orgulho, uma coisa é eu chegar aqui com o Eliezer e falar uma coisa para o Eliezer que não faz o menor sentido. Eu chego aqui e faço uma crítica ao Eliezer em relação a, sei lá, ao trabalho dele, ao cabelo dele. Cabelo não, né, Eliezer? Agora que ele, né, tem mais cabelo que antes, né? Os milagres acontecem, irmãos. Então, eu chego aqui e faço uma crítica ao Eliezer. E às vezes aquela crítica é tão infundada, é mais uma coisa, enfim, não faz muito sentido. Aquilo para o Eliezer talvez passe ao lado mesmo. Mas sabe o que pesa? É se talvez eu chegar até o Eliezer e fizer uma crítica construtiva, não é uma acusação, mas eu falar alguma coisa que o próprio Eliezer reconheça que precisa melhorar. Meus irmãos, e aí fazer isso mexe com uma coisa chamada orgulho, coração, ego, e a pessoa pensa assim, e às vezes vai como um soco no estômago, não é?
Quantos de nós temos a humildade para reconhecer? Para reconhecer mesmo. E mudar de atitude, mudar de rumo. O orgulho, ele se manifesta de algumas formas. Uma delas é a arrogância. Independência é outra face do orgulho. Posso fazer as coisas sozinho, eu não preciso dos outros. Não preciso de ajuda. E aqui vocês sabem que quanto mais parece que a gente vai envelhecendo, mais a gente precisa dos outros e mais a gente quer dizer que não precisa de ninguém. Esse é o ciclo da vida, né? Parece que quando é criança a gente não se importa que alguém pegue no colo, pegue na mão, atravesse uma rua, faça as coisas, mas o tempo vai passando e parece que cada vez vamos ficando mais orgulhosos, mais autossuficientes. E tudo parece que fica meio interligado, né? E ficamos independentes e achamos que não precisamos de ajuda. E deixa eu relembrar algo a todos vocês. Ninguém é uma ilha, ninguém anda sozinho. Todos precisamos uns dos outros. Nenhum dos heróis da Bíblia alcançou o que alcançou, fez o que fez sozinho. E eu estou a falar mesmo do ponto de vista humano. Sempre precisaram da ajuda e do apoio de alguém. Portanto, meus amigos, nós não podemos cultivar essa face do orgulho na nossa vida. Tem mais. Vou falar só mais uma. Soberba. Os outros podem até me ajudar, mas eu sou melhor do que eles. A soberba é sentir-se melhor. Sou sempre o melhor. Sempre o melhor. Eu tenho aqui nessa caixa agora um último objeto que eu quero partilhar com vocês. Cadê uma criança aqui? A Francisca já ajudou. Os outros dormiram ali. Vem cá, Sofia. Tudo bem, Sofia? Lindo, o cabelo da Sofia é tão bonito. Olha, Sofia, eu vou te mostrar aqui, tá bem, um segredo. Tu gostas de ouvir segredos? Sim. Muito bem. Aqui nessa caixinha, o que eu vou te mostrar, depois eu vou mostrar para toda a gente também, para os adultos. Aqui nessa caixinha, Sofia, está a imagem de uma pessoa, certo? É uma pessoa que vai aparecer aqui. E essa pessoa que está aqui é a pessoa que pode te ajudar, certo? Ou pode te atrapalhar muito. Quando tu quiseres fazer uma coisa, essa pessoa que está aqui é quem pode atrapalhar tudo. Tu queres ver quem é que está aqui dentro? Sim. É? Muito bem. Deixa eu te mostrar aqui, Sofia. Olha quem está aqui. Estás a ver quem está aqui? É Sofia. É quem? É Sofia. Muito bem, linda. Muito bem. Meus amigos, aqui eu tenho, é isso mesmo, é um espelho. Aqui está a pessoa, quer dizer, mostrando assim vocês podem estar a ver outros, né? Aqui está a pessoa que pode ser, e efetivamente é, o maior inimigo com o qual tenho que lutar. Às vezes achamos que o nosso inimigo é, sei lá, qualquer outra pessoa, é Satanás, ele mesmo, e de fato ele é um inimigo, mas o que ele faz é instigar em nós o que há de pior em nós. E aqui nesse livro Caminho a Cristo tem uma parte onde ela vai falar claramente sobre a batalha contra o eu. Se eu e você conseguirmos dominar, obviamente com o poder que vem do céu, a nós mesmos, nós venceremos as batalhas em qualquer circunstância, percebem? O problema é que o orgulho não nos deixa. E infelizmente nós achamos que somos autossuficientes, somos melhores, não precisamos, ou precisamos, mas ainda assim estamos acima. Meus irmãos, há muita coisa que poderíamos aqui ficar a falar e a dar voltas sobre o orgulho. Mas eu creio que
o que ouvimos aqui é apenas reflexão e é suficiente. Ressalto apenas que Paulo, o apóstolo Paulo, ao escrever sobre o orgulho, ele o vê como o problema básico do homem, como sendo a recusa em honrar a Deus e render-lhe graças, o que por sua vez resulta na adoração da criatura ao invés da adoração ao Criador. O teólogo Agostinho, ou como é conhecido, Santo Agostinho, explicou o orgulho como sendo a origem de todo o pecado, porque é precisamente o orgulho que torna impossível o arrependimento e a fé. Não há arrependimento, não há fé. Isso se quadra no White diz ali, não é? O orgulho é um pecado terrível. E eu leio aqui novamente aquele trechinho, quando ela diz assim: o orgulho não sente necessidade alguma. Não pode haver confusão também entre aquilo que é orgulho e aquilo que é respeito próprio, ok? Há um limite aqui que nós precisamos também identificar. Alguns dizem que o orgulho é como mau hálito. Parece piada, mas é verdade. Mau hálito, quem tem não sente, não percebe, mas quem está ao redor sofre. E aqui eu concluo por dizer o seguinte: uma vez, está a ser gravado isso, né? Então não vou falar o nome porque depois vai que a pessoa está lá do outro lado do mundo, mas ouve. Mas eu lidei com um líder de igreja e no nosso relacionamento, infelizmente, as coisas não fluíram muito bem. Não fluíram muito bem. E eu lembro que eu identificava determinados defeitos nele, maus hábitos, algum mau feitio, e eu identificava aquelas coisas nele e comecei a olhar demais para aquilo. E era um líder influente mesmo, ele era uma igreja grande ali com quase 300 membros, e era alguém que tinha uma influência, tinha a igreja na mão, como nós costumamos dizer, mas infelizmente nosso relacionamento não fluía, e eu comecei a me concentrar naquelas diferenças, coisa que não deveria tê-lo feito, não tinha maturidade na altura para entender melhor as coisas. Mas por que eu estou a partilhar isso convosco? Porque uma das coisas que eu identificava nele era o orgulho. E eu dizia: esse irmão está a ser muito orgulhoso, ele está a ser muito orgulhoso. E ficava com aquilo. No fundo, meus irmãos, há uma linha assim dentro da psicologia que diz que os defeitos que mais identificamos em alguém são muitas vezes exatamente os nossos defeitos e que estão na nossa janela cega e nós não conseguimos enxergar. Em nós não vemos, mas no outro nós vemos assim com uma clareza impressionante. Às vezes, eu e você podemos estar de frente do espelho. E por isso estamos identificando os erros no outro e não estamos vendo em nós mesmos. O orgulho fez com que aqui esses fariseus ouvissem todas as palavras de Cristo, com lágrimas na voz, mas não se arrependeram em absolutamente nada. Nada. E eu fico assim impressionado. Jesus, o maior de todos os pregadores, ele pregou mensagens com lágrimas na voz e ainda assim aquela geração se perdeu. Isso às vezes serve até como um consolo para mim, enquanto pregador. Porque às vezes nós pregamos e pensamos assim: meu Deus, eu estou a falar, mas parece que as pessoas não reagem, não ouvem, ou o que se passa? Se até com Jesus aconteceu mesmo. Mas por que aconteceu aquilo? O problema não estava no pregador, pelo menos não naquele contexto. Hoje pode ser que sim, mas não estava. O problema estava em quem ouvia, porque o orgulho ele faz isso, ele faz com que tu feches o coração completamente. Não precisas de mais nada. E se formos ao Apocalipse e a mensagem à igreja de Laodiceia, qual é o problema de Laodiceia? Laodiceia quer elogios, quando na verdade
não há elogios. Laodiceia entende que não precisa de mais nada. Sou rico, o texto diz assim, sou rico, abastado, e nada tem falta, está tudo bem. E na verdade, não está. Meus queridos irmãos, quando a igreja adventista, mais ou menos ali, década de 1880, ela enfrentava uma grande crise. E a crise, ela se dava porque dentro da igreja havia divisão de compreensão em algum tema. E o tema era a obediência à lei de Deus versus a pessoa de Cristo, a seguir o exemplo de Cristo e a justiça de Cristo. E nenhum dos dois grupos cedia. E sabe o que era triste? As pessoas estavam a discutir sobre a Bíblia, estavam a falar sobre Deus e o amor de Deus, mas elas odiavam umas às outras. Vocês não fazem ideia. Elas odiavam. Que o ódio quase que exalava, meus amigos. E aí, inspirada por Deus, a mensageira do Senhor escreveu assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Ouviram bem? E às vezes nós estamos aqui a discutir ideias e coisas e projetos e problemas e quem sabe olhar para as coisas que são pequenas. Eu vou voltar aqui. Aí eu estou olhando para uma coisa que é pequena aos olhos de Deus, mas eu olho de um jeito que... Cadê? A coisa não abre aqui. Eu olho como se aquilo fosse imenso. Depois eu estou a olhar para uma coisa que aos olhos de Deus é imenso. Mas eu olho do lado oposto e digo assim, não, isso aí não é quase nada, Deus não se importa. Afinal, onde está o nosso discernimento espiritual para compreender as coisas como elas realmente são? E aqui, hoje, nesta manhã, eu estou a falar de um pecado que é transversal a todos nós, que é o orgulho. E é um pecado grande, e é um pecado que, se não for plenamente curado em nós, vai nos tirar do céu. Não há volta a dar, não é outra hipótese. Meus irmãos, nós precisamos hoje, atender o convite de Cristo que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Às vezes oramos para que Deus abra o coração de alguém. Essa oração está errada, porque Deus não abre o coração de ninguém. Ele pode ir lá e bater, mas quem abre? Quem abre é você. Quem abre sou eu. Nós oramos para que Deus insista em bater. E hoje oramos e queremos aqui exatamente fazer uma entrega, para que Deus possa agir em nosso meio. Aquilo que Ellen White escreveu foi em 1886 e até hoje a realidade ainda está presente. Um verdadeiro revivamento é a maior necessidade que temos. A verdadeira piedade, o verdadeiro amor cristão é o que nós mais precisamos. Eu quero ler ainda um último texto que é 1 Pedro 5, 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. E enquanto vocês abrem, eu recapitulo o que falamos hoje nesta manhã. O orgulho está na raiz de todo o pecado. Cristo combateu o orgulho espiritual como um grande pecado, que infelizmente era considerado como algo pequeno. 1 Pedro 5, ok? Vamos ler versos 6 e 7. Antes de lermos. O orgulho se manifesta em diferentes faces e é muito possível que alguma delas se manifeste na sua vida também. O maior inimigo com o qual você precisará lutar é você mesmo. É você mesmo. Satanás apenas irá instigar o orgulho que está aí. Meus irmãos, o verso bíblico nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele,
em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos. Deus diz para nós nos humilharmos. E humilhação lembram da ilustração que eu usei aqui? Humilhação é quando aquilo vai na minha ferida e eu reconheço. E eu digo, eu reconheço, eu me humilho. Hoje nós lidamos com orgulho, mas um dia não precisaremos mais dele. Quer dizer, hoje já não precisamos, um dia não o teremos mais na nossa vida. Mas hoje eu quero orar com você, para que Deus, pelo seu poder, Ele realmente quebre o orgulho que ainda há em nós. Que Ele faça essa obra porque nós precisamos disso urgentemente. Querem hoje dizer assim, Senhor, eu preciso dessa obra na minha vida, Pai. Quantos querem orar comigo por esse motivo? Levantem a sua mão. Sim? Que Deus seja louvado.